Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a nossa audiência, os nossos apoiadores, a BRH Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos e a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui, o tema é fantástico. O tema é o impacto da neuroliderança no bem-estar e na produtividade dos líderes e equipes. Estamos aqui com a Edila Thaís. Ela é educadora executiva de líderes e equipes de alta performance, palestrante e também escritora. Edila, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Faça a sua apresentação, fale um pouco do seu trabalho. Cláudio, primeiro, muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Bom, quem que é a Edila? A Edila é uma mineira. Vocês estão ouvindo mais ou menos esse jeitinho encantado de falar, né? Uma mineira, eu sou a quinta filha de uma família de 5 filhos. Meus irmãos eram todos adolescentes, pré-adolescentes quando eu nasci. E eu sempre fui a baixinha. E aí você já viu, né? Adolescente, baixinha, era gozação só. E eu ficava, né? Por que baixinha? Por que baixinha? Até que um dia, eu devia ter uns 7 para 8 anos, quando eu li uma história que falava assim: porque nos menores frascos estão os melhores perfumes. Cláudio, eu me encontrei. Por que eu era baixinha daquela família? Porque eu era o melhor perfume. Eu falei, pode deixar, que esse pessoal vai ficar saber. Bom, esperei a noite para contar, né? Contei minha história e contei. E quando eu terminei com a minha frase maravilhosa, porque nos menores frascos estão os melhores perfumes, a minha irmã virou para mim e falou assim: e os piores venenos. Gente, jogou uma água fria na minha fervura. Eu fiquei tão parada que meu irmão olhou para mim e falou assim: o que você tá assim? Eu falei, ai, e agora? Como é que eu vou saber se eu sou o melhor perfume ou o pior veneno? Ele olhou para mim e falou assim: você decide. Você vai decidir em cada escolha que você fizer na sua vida. Eu tinha 8 anos. O protagonismo entrou na minha vida desse jeito. E a partir dali, isso eu levei pro resto. Sempre eu lembrava que qualquer escolha que eu fizesse, eu estava decidindo quem eu era. E com isso, eu cresci pensando nisso. Quando eu comecei a trabalhar, eu escolhi que eu queria. Eu gosto demais de aprender, sabe? E eu falei, gente, eu gosto de aprender e eu sei ensinar. Então é isso que eu quero fazer. Sim. Pegar aquilo que eu aprendi, trazer de uma forma muito mais prática, muito mais viva, para que as pessoas aprendam de uma forma mais fácil. E eu fui trabalhar primeiro com adolescentes. De adolescentes eu fui trabalhar com adultos. Passei, né, para treinamentos. Depois eu fui ser gestora. Certo. E tem 8 anos que eu resolvi fechar minha carreira como gestora. Pedi a minha aposentadoria e vim fazer do lado de cá. Eu falo que eu fiz uma outra metamorfose, né? Que é aprender a ser empreendedora. Sim. Porque eu falei, eu continuava gostando de aprender, eu continuava gostando de ensinar e eu podia fazer isso com várias outras pessoas. E foi o que eu resolvi fazer. Sim. Então, tem 8 anos que eu estou agora nessa jornada, não só dentro daquela gerência, que era uma gerência intersetorial. Eu era responsável por 8 equipes e 11 projetos, e agora sim, eu tenho a liberdade de passar por várias empresas, por vários líderes, por várias equipes, para ajudar o outro a crescer. Poxa, maravilha. Com certeza você trouxe a sua bagagem, a experiência do corporativo, né, para esse lado educacional, né, porque você é educadora executiva, né, de líderes e tal. Inclusive, poxa, você tem um livro aí, né, qual o nome do livro mesmo? Neuroliderança? A chave para ser o melhor líder. Na verdade, esse é meu 6º livro como coautora, mas esse aqui eu sou o quê? Eu sou a coordenadora. E vou te falar, esse aqui é aquele filho que quando eu fui convidada
para fazer essa coordenação, eu aceitei falando com o diretor da editora assim, só se eu puder escolher quem vai participar. Certo. E ele falou assim, tudo bem. E ontem, que foi o lançamento aqui em São Paulo, né? Quando eu contei isso, ele riu e falou assim, gente, e eu indiquei 2 pessoas e ela só olhou para mim assim e falou, mas não fez mais nada. Falei, exatamente. Falei, já aprendi a fazer cara de paisagem. Eu olho assim e faço, mas não vou fazer, não. Então, esse é... E por que isso é muito importante? Porque a neuroliderança, ela traz tudo o que a neurociência traz para a gente, depois nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência, né? Traz para a gente e a gente pode aplicar no dia a dia. Certo. Então, o livro é bom porque eu falo que ele é um manual. Ele é um manual ponto a ponto de quanto você pode melhorar, desde o seu autoconhecimento até a parte de sucessão. Certo. Sabe? Então, são 22 capítulos. Eu abro falando sobre o líder exponencial e depois a gente tem os outros 21, cada um deles fala sobre algo que esse líder exponencial precisa de ter. Que bacana, assim, é um tema muito atual, né, de extrema importância, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a nossa audiência. Tá? É um assunto, assim, de hoje, da atualidade, sim, e que a gente precisa de aprender para a gente aplicar com mais sabedoria. Exatamente. E para começar então, Edila, o que é neuroliderança? Boa pergunta, né? A neuroliderança é você aplicar a neurociência na liderança. Falei tudo e não falei nada, né? Então vamos entender o que é a neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Certo. Agora, pensa bem, esse cérebro que cada um de nós tem, quando a gente estuda, a gente descobre como é que a gente toma decisões, como é que a gente aprende, como é que a gente se relaciona, sim, como é que a gente interage com o mundo. E quando eu descubro isso sobre mim e sobre os outros, é muito mais fácil eu lidar com você. Então, a ideia da neuroliderança é utilizar tudo que a neurociência fala desse cérebro para a gente entender e aplicar na liderança do dia a dia. Com você, na sua autoliderança e com o outro. Certo. Então, quer dizer que a neuroliderança está baseada na neurociência. Isso. Né? Que é algo científico, né? Que vem se estudando muito aí. Isso mesmo. E a neuroliderança, ela fala o seguinte, poxa, aquilo que eu faço, né, na gestão de processo e na gestão de pessoas, quando eu faço tendo mais conhecimento, tendo mais base de quem são essas pessoas, é muito mais fácil eu conseguir. Porque quando você fala liderança, Cláudia, a gente tem que pensar o seguinte, liderança significa resultado. Certo. Mas resultado só se consegue com pessoas. Você não faz sozinho, você faz com pessoas. Então, essas pessoas, você vai fazer o quê? Você vai se relacionar com elas. Então, quanto mais você souber isso, como é que você vai ajudá-las a crescer, mais resultados você vai conseguir também. Certo. Então, assim, é que para mim, eu tenho assim... Não sou expert como você, claro, né? Mas a gente entende, então, que tem algo a ver com a psicologia também? Você conhece, que na verdade é o seguinte, você conhece como o seu cérebro atua. Certo. Então, quando você vai conhecendo, você vai tendo mais questões de entender, por exemplo, a inteligência emocional, entender questões da psicologia, mas isso ajuda na administração. Certo. Também. Então, ajuda, por isso que eu falei, né? Ajuda na gestão de pessoas e ajuda na gestão de processos. Certo. Realmente. E, então, assim, e quais são, então, os impactos que a neuroliderança promove para os líderes no dia a dia? Bom, primeiro, vamos pensar nos fundamentos da neuroliderança. Né? Como eu falei, existem 6 fundamentos que o líder precisa de aprender. Primeiro é o seguinte... Todos nós somos diferentes. Somos? Diferentes. Então, o que é que a gente precisa de entender? Edila, quer dizer que nós não vamos fazer treinamentos iguais, nós não vamos fazer comunicação igual. Não.
a gente tem coisas que a gente faz igual para todo mundo, mas que a gente precisa de pensar como é que o outro vai saber. Então, aí vamos entender. Todos nós somos diferentes. Certo. A partir daí existe uma outra questão que é: quando você quer desenvolver um comportamento, você precisa de fazer isso através de uma ação. Então, aquele negócio, vamos supor, por exemplo, você está lá na sua família, vamos começar, porque a família é o nosso primeiro lugar, né? A família está brigando muito, eu ouvi falar sobre comunicação não violenta e eu vou trazer vamos fazer um filme para a gente entender o que é comunicação não violenta, para partir daí cada um fazer. Não, ele só viu. Agora, vamos ver o filme e vamos pensar em ações. E aí, como é que nós vamos fazer? E se acontecer isso, o que é que nós vamos fazer? Quando a gente começa a se colocar em ação, aí aquilo desenvolve o quê? Na mente da gente um padrão. Certo. E aí vai ser o meu comportamento. Eu fiz um comportamento uma vez, fiz aquele comportamento de novo. A partir daí, esse padrão, eu vou fazer o quê? Minha tendência é repeti-lo. Então, se eu xingava, né, gritava com outro, se eu aprendi, peraí. Então, no início eu vou vigiar, no primeiro, na segunda vez. Então, a segunda premissa, o comportamento, ele é desenvolvido através de uma ação. Mas existe uma outra premissa que fala o seguinte: toda ação precisa de envolver uma emoção. Se você faz aquilo sem ter porquê, tá ok, tudo bem, pode ser legal. Mas quando aquilo te toca, sabe? Faz toda a diferença. Então, como é que nós vamos continuar pensando? Nós estamos pensando em comunicação não violenta. Certo. Naquele momento que a gente fala, gente, lembra daquele dia que a gente começou brincando sobre isso e de repente a gente estava brigando? O que você sentiu? Como você se sentiu? Mexeu com a emoção. E quando você vai ensinar, você também olha isso, né? A ação, a emoção, você gera o quê? Você gera uma vontade do outro fazer. Então, é muito mais fácil para o outro fazer. Então, a partir do momento que você está pensando que pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, então eu preciso de trazer para elas não só conteúdo, mas o conteúdo tem de vir junto com uma ação. Essa ação tem de envolver uma emoção. Eu chego numa quarta questão, que é a comunicação. Certo. Toda informação, ele vai influenciar tanto a minha ação quanto a minha expectativa. Então, pensa bem. Se você fala comigo assim, agora está na hora da gente colocar em prática, mas não falar o que é para colocar em prática, eu vou começar da onde? Mas se a gente chega numa equipe e fala, gente, olha, o objetivo nosso é esse, nós temos tal prazo, qual que é a tarefa de cada um, e aí o que acontece? Isso é esperado que e aí você pode até completar, né? Quem completar no dia vai ganhar isso, certo. Vai ter isso. Quanto mais detalhes você der, mais a pessoa vai ter o quê? Vai ter algo para ela basear o comportamento dela e a expectativa dela. Porque você sabe aquela coisa que é de todo mundo, mas não é de ninguém? Sabe aquelas frases que a gente tem, assim, às vezes, do lado do interruptor, né? Da luz. Se você acendeu, você apagou. Você tem de apagar. Mas se você não é o último, então vamos entender que todos nós ali somos os responsáveis. Quanto mais a gente trabalha essas questões, mas focando nas pessoas, mais isso se torna algo que realmente é o quê? Eu tenho de fazer porque eu sou colaborador. Certo. E aí entra um ponto interessante. É o quinto ponto. Nossa mente, ela já é feita para a gente ser colaborativo. Então, isso é legal porque dificilmente a gente acorda e fala assim, hoje eu vou atrapalhar a vida de todo mundo. A não ser que eu esteja com muita raiva ou que eu esteja num ambiente muito ruim, geralmente eu acordo para quê? Eu acordo para viver bem
e para ajudar o outro. Certo. Essa é a minha tendência. Tanto que você pode perceber, se você está num lugar, às vezes alguém deixa alguma coisa cair, 2, 3 se abaixam para pegar. Então, se nós estamos num ambiente colaborativo e se a nossa tendência é ser colaborativo, quanto mais claro estiver tudo para nós, quanto mais detalhado estiver o que a gente tem de fazer, mais fácil é para cada um fazer a sua. Certo. E tem aí uma última questão. Entra o último. Lembra que eu falei lá que a informação muda, né? Uma boa informação, ela muda o seu comportamento e a sua expectativa. Quando a gente, né, tem um sistema de recompensas, isso faz com que o outro tenha aquela vontade de fazer. Você quer ver uma coisa? Por que a criança, por exemplo, ela não faz certos... aquilo que a mãe fala, não mexe no fogão, não mexe lá no fogo. É porque ela sabe que ela vai queimar. A não ser que ela já tenha queimado uma vez, ela não sabe. Mas ela faz por quê? Porque mamãe não gosta. Eu quero que mamãe goste de mim. E aí a gente cresce e a gente espera isso. Espero ser o quê? Eu espero ser reconhecido, eu estar lá e o meu chefe virar para mim e falar assim, poxa, eu gostei da sua atuação hoje. E a recompensa é coisa simples, que pode ser uma palavra falando de uma ação, pode ser um dia de folga pelo que a equipe conseguiu, como pode ser um bônus no final do ano, que é o que as empresas fazem, por exemplo, né? A tantos % da produtividade vai ser dividido entre a equipe se a gente alcançar tal valor. Então, isso faz com que a gente também se mova. Então, olha, quando você conhece esses 6 princípios, como é que fica muito diferente. E aí a gente vai começar sabendo disso, como é que eu vou agir lá para que eu possa melhorar. Sim. Né? Para que eu melhore o meu estilo e para que o outro melhore. Eu começo falando o seguinte, que esse tipo de liderança é uma liderança positiva e ela é um estilo de vida. Você não tem uma comunicação não violenta na empresa e chega em casa, você grita. Não, você vai aprendendo. Você não é uma pessoa que começa, por exemplo, a ser claro nos objetivos e chega em casa, é tudo desorganizado. Sabe? É algo que você vai fazendo. E uma das primeiras coisas que a gente faz aí, voltando, né, para a sua pergunta, é começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Que ambiente que eu estou promovendo? Eu estou promovendo ali um ambiente onde as pessoas podem falar, onde as pessoas não têm medo de falar, um ambiente de respeito, onde a gente trata o outro com respeito. Isso não quer dizer que respeito não quer dizer que eu não vá, às vezes, discordar da sua ideia. Mas significa que eu sei falar com você. Cláudio, eu não concordo, minha visão é diferente. Sabe? E se errar, poxa, desculpa, pisei no seu pé sem querer. Sabe? Aquelas questões simples. E outra, se eu errei, eu pedi desculpa, mas eu aprendi a agradecer. Obrigada pela sua ajuda. Não, que bom que eu cheguei aqui, ó, eu tenho uma água gostosa, tá gelada, o clima tá super... Reconhecer isso e falar isso é muito bom. Faz bem para mim e faz bem para o outro. Então, essas pequenas mudanças, né? Trazer emoções positivas, trazer uma comunicação assertiva e não violenta, né? Porque assertiva é o que é que tem que ser feito, qual que é o meu objetivo. Né? E aí passa pelaquela questão. Eu preciso, como liderança, entender o outro que está perto de mim. Em que momento ele está vivendo? Eu, por exemplo, eu falei, né, que eu era gerente de 8 equipes. 8 equipes, né? Eu tinha equipe de estagiários, que todos eles estavam no ensino superior, mas eram pessoas de 20 e poucos anos. Eu tinha equipes que, na verdade, elas tinham de ter só o ensino médio,
que eles iam fazer eram analistas de determinadas ações. Eu tinha equipes que envolviam pessoas que estavam, né, treinando outras, e eu tinha uma outra liderança. Aqueles que acompanhavam os projetos e eu acompanhava essas pessoas. Ou seja, eu podia tratar aquela pessoa que era o que a gente chamava, né, o técnico da gerência, da mesma forma que eu tratava o estagiário. Não. E aí você vai falar assim, é só porque ele fez um curso superior? Não, é diferente. Esse estagiário, eu preciso de quê? Eu preciso de explicar para ele, eu preciso de ensiná-lo, e mais do que isso, eu vou ter de apoiá-lo, falando o seguinte, você dá conta. Aquele que está lá em cima, que já passou por esses, né, níveis aqui, o que eu preciso? Eu agora tenho de reconhecer o que ele já sabe, delegar para ele e acompanhar para ele saber o seguinte, estou aqui te dando apoio. Sim. Quando eu começo a fazer isso, então é uma outra forma de reconhecimento. É uma outra forma de recompensa. Porque pelo que você fez, você começa a ter mais poderes. Sim. Aí a gente entra naquilo que o tio do Homem-Aranha falou, né? Que com maiores poderes, você tem maiores responsabilidades. Então, o delegar significa dar para o outro uma maior responsabilidade, mas sabendo que eu estou ali do lado. Assim, na verdade, você promove ações positivas, né? Onde você, que nem você citou aí, você tem ali os níveis até de experiência, vamos assim dizer, né? Então, de acordo com o nível de experiência, até de repente com o estilo de comportamento daquela pessoa, você como líder, um líder positivo, você vai se adequar àquele momento, àquela pessoa, respeitando ali o momento dela. Seria isso? É isso mesmo. Entendendo esse momento, né? E aí nunca esquecendo. Liderança significa o seguinte, o tempo todo você vai lidar com dois braços. O braço da efetividade e o braço da afetividade. O braço da afetividade é quando você vai olhar para as relações. E o braço da efetividade é quando você vai olhar para o quê? Para os processos e para o objetivo. Nesse aqui, você trabalha com o geral. Então, todos nós vamos caminhar para esse objetivo. No braço da afetividade é quando você vai trabalhar caso a caso. Aí você vai ver quando você precisa abrir as exceções e voltar àquela questão. Tudo precisa de ser acordado, tudo precisa estar bem claro para o outro. Para quê? Para que ele possa, para que quando você for de novo, né, retornar a ele, dar aquele feedback e cobrar, né, porque feedback significa eu dou um retorno positivo, mas eu também vou ver com ele quais as questões que ele precisa de crescer. E eu só posso falar com você que você precisa, né, você ficou de crescer nisso e a gente ainda não viu, para te perguntar quais foram as dificuldades, o que a gente pode fazer, se a gente tiver acordado isso. Se não ficou claro, volta de novo a questão da comunicação bem assertiva, bem lógica naquilo que tem de ser feito. Certo. Tem que ter clareza, né? Exato. Para quê? Para que a pessoa possa virar depois para o outro lado e falar assim, olha, eu não cresci nisso, e eu estou com dificuldade nessa questão e eu preciso da sua ajuda nisso. Porque existe liderança, existe essa questão também. Às vezes a gente foge do feedback, e líder é muito bom para fugir de feedback, né? Ele vai adiando, quando ele não adia pro RH, né? Ainda tem essa, né, gente? O pessoal de RH aí sabe. Mas aí o que ele acontece? Ele pede a melhor oportunidade. A oportunidade de quê? Dele ouvir o outro, dele colocar para o outro aquilo que ele está vendo de crescimento e a oportunidade dele colocar aquilo que precisa. Não, olha, você já cresceu nisso, sim, parabéns, agora estou vendo que ainda tem essa parte assim, 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 e aí ouvir do outro o que é que ele pode ajudar naquilo. Eu falo que tem 3 perguntas que tem que sair bem claro do feedback. Quando a gente sai de lá, tem que sair claro. O que a gente vai, qual que é o nosso próximo passo, o que vai ser, que vai crescer,
qual que é a parte do colaborador. Então, é o que você vai procurar fazer, mas qual que é a parte do líder? Em que eu posso te ajudar? Olha como é que é diferente. Lembra do colaborativo, como entra aí? Então, eu tô aqui para te apoiar. Sim. Nesse momento, o feedback deixa de ser algo tanto difícil para o líder quanto para o liderado. Realmente esse tema aí, feedback, não é fácil mesmo, né? Como você bem falou aí, Edila, até por experiência própria, né? Realmente, a maioria das pessoas não sabe dar feedback e tem medo. Sim. Porque a gente nunca vai saber a reação do outro lado. Né? Então, isso aí limita um pouco, acho que, a questão do feedback. E aí você falou que, então, quer dizer, que é importante, sim, você dar esse feedback, né? Você realmente mostrar ali onde está acertando, onde está errando, mas de uma forma respeitosa. E ainda eu vou te dar quatro passos, tá? Eu gosto muito dessas questões, porque eu amo trabalhar com gente, mas eu amo a ideia de processo, porque os processos facilitam a gente. Se está claro o que é esperado do cargo, está escrito lá, sua função é essa, esse é o primeiro passo. Eu sei o que eu vou acompanhar, eu sei o que eu posso esperar e eu sei o que o outro precisa, vai ser esperado, né? A primeira coisa é essa, é ter essa questão. Segundo, existe algo que é pensar o seguinte, não é pensar só na função, é pensar aí entra a questão da emoção. Lembra que a ação é acompanhada da emoção? Quais são as características que a pessoa precisa de ter para aquele cargo? Porque se às vezes eu contrato alguém, coloco alguém, e vamos pensar numa situação mais simples, né? Por exemplo, acontece demais isso em equipe de vendas. O cara é ótimo vendedor. Aí surgiu a vaga de quê? Do gerente lá, do supervisor. Aí você vira e fala assim, pega o fulano que bate todas as vendas e coloca o fulano como vendedor. 2 meses depois, você tem uma equipe e não dá, e assim, ainda colocar tem um como problema, líder, né? Coloca o fulano como esse supervisor aí. Como líder, supervisor, isso. E não dá mais nada para ele, você acha que ele, como ele bate todas as vendas, ele já sabe fazer aquilo. Mas ele está saindo de vendas para liderança e você nem percebeu. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não percebe isso. 2 meses depois, a equipe não está batendo mais as metas, o fulano está infeliz e você está sem saber o que você faz com o fulano, que você não pode voltar com o fulano para vendedor. E, ao mesmo tempo, você está assim, eu vou precisar de mandar esse fulano embora. O que eu errei aí? Eu não olhei, uma das coisas, é a primeira questão, eu não olhei quem que era o fulano, quais as características dele, se ele tinha características, ele tem características de vendedor, porque a gente está vendo que ele bate as metas, mas quais as características que eu preciso na liderança da equipe? Quais as competências que eu vou precisar? Então, às vezes, aquela piadinha que o fulano, ele faz muito bem na venda, não é a piadinha certa para ele fazer lá na liderança. Verdade. E tá vendo que são momentos diferentes, situações diferentes. E se você não trabalha isso com fulano antes, como é que vai ser? Ele vai trazer o mesmo comportamento. Lembra do padrão lá de trás? Eu fui promovido fazendo esses padrões. Eu vou continuar. E aí, o que a gente faz? A gente depois fala assim, como é que eu vou falar isso com fulano? Então, faltou eu ver as características, né? Vi as funções, vi as características da pessoa, agora eu vou sentar com fulano. Por melhor que ele seja, por mais tempo que ele tem ali, ele está mudando de função, às vezes ele está mudando da gerência 1 para a gerência 2, que é um cargo mais elevado. Sim. Ele vai precisar, às vezes é do operacional para o tático, ele vai precisar o quê? Aprender novas competências. Sim. Então, a empresa precisa de estar atenta a isso
E ele, como líder, precisa de estar atento a isso. Como é que nós vamos trabalhar isso? E é nessa hora aí que quando eu chego, já sei as funções, já sei as características, já dei para ele o apoio necessário para ele desenvolver, agora é a hora do feedback. Sim. É a hora que eu vou fazer feedback através do quê? Do que eu vi, do que eu acompanhei. E quando eu faço isso, eu vou fazer em função de ações, de novo, em cima de ações. Não porque o Cláudio é legal, não porque o Cláudio tem bom relacionamento, mas como é que as ações? O Cláudio ter bom relacionamento com a equipe é importante? Mas o Cláudio sabe falar com a equipe nos momentos de incentivar a equipe, nos momentos de chamar a atenção da equipe. Eu me lembro, né, com a equipe de estagiário, eu tinha muita mania de brincar com eles, que às vezes eles chegavam perto de mim e falavam assim, Edila, eu posso? Então qualquer coisa que eles me pediam, eu virava e falava assim, não. Hoje não. E aí depois eu parava assim, aí eu brincava, falava, não, explica mais um pouquinho. Aí um dia uma estagiária virou para mim e falou assim, Edila, eu nunca sei se você está falando, ela tinha pouco tempo, né? Ela virou e falou assim, eu nunca sei se você está falando verdade, ou se você está falando sério, ou se você está brincando comigo. Aí a outra estagiária virou para ela e falou assim, preocupa não. No dia que ela estiver falando sério, ela vai te chamar lá na sala dela para vocês conversarem. Ou seja, eu tinha o processo e eles já sabiam ali. Tá? Ele era forma, não pode, e a gente vinha. Ou seja, era distinto. Eles sabiam comigo e eles sabiam, inclusive, o quê? Eu não vou tratar a sua particularidade na frente. Então, quando eu fosse dar um feedback para ela, ia ser junto só dela. Sim. Porque quando era da equipe, eu fazia questão de comemorar com a equipe ali. Você tá todo mundo, chegar, presidente. Mas era de algo alguém... positivo, né? Assim. Então, ou mesmo que fosse um resultado que a gente pode melhorar, gente, nós não batemos. Do grupo. Agora, da pessoa, então nós vamos para lá. Vamos ter essa questão. E aí a gente, falando das ações, fica muito mais fácil. Verdade. E quando você fala assim, o que é que eu posso te ajudar? É aquele, de novo, você desarma o outro. Ela não está aqui para me cobrar. Ela está aqui para me apoiar. Faz toda a diferença. Com isso, eu crio o quê? Um clima, um ambiente positivo, um ambiente de segurança. Aquele ambiente que não é tóxico, que a gente tanto fala que adoece as pessoas. Sim, nossa, é verdade. E você citou uma coisa muito importante, que na hora do feedback, não usar o emocional, mas assim, as ações, né, números, né? Edila, o papo tá muito bom, mas eu preciso pedir aqui um intervalozinho, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, voltamos rapidinho, fica aí com a gente. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente.
Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta. Curta e compartilhe. O bate-papo de hoje é sobre o impacto da neuroliderança no bem-estar e na produtividade dos líderes e equipes. Estamos aqui com a Edja Thaís, que aliás já está um bate-papo muito incrível, muito conhecido, que já está transmitindo aí para nossa audiência, viu? Coisa boa. É isso aí. Você fala muito assim, quando se utiliza os princípios da neuroliderança, torna-se um líder exponencial. Que, aliás, acho que é o tema do capítulo do seu livro, tem a ver com o líder exponencial, seria isso? Exatamente. Então, quais são as características desse líder? Bom, primeiro, a gente precisa de pensar em que mundo nós vivemos, né? Vamos trazer duas características aí. Primeiro, é um mundo tecnológico. E aí, Cláudio, quanto mais tecnológico for o mundo, mais relacional a gente precisa ser. Certo. Mais humano a gente precisa ser. Porque o diferencial do líder é isso aí. Então, entra de novo toda a questão da afetividade. Certo. E aí, não é pensar nas questões de ser bonzinho, porque as pessoas confundem muito. É tratar o outro de acordo com as suas necessidades. Esse líder exponencial, ele sabe que todo ser humano tem 4 necessidades básicas. Quais são elas? A primeira, ele tem
a necessidade de ser ouvido. Certo. Então, se ele tem uma escutativa, eu costumo falar que é o seguinte, é interesse genuíno. Sabe? É olhar o outro, e mais do que olhar para o outro, é perguntar para o outro, o que você quer? Além disso aqui, qual que é o seu desejo? Qual que é o seu interesse? Lembra lá que tudo é emoção? Sim. Que a ação ela é também ligada à emoção? Então, se eu preciso de que o outro se interesse, que o outro cresça, que o outro, né, faça para a gente chegar na produtividade, eu preciso de quê? De conhecer esse outro, para saber seus sonhos, seus objetivos, as suas dificuldades, para que eu possa ajudá-lo. Então, ouça a pessoa, mas também esse poder, né, ser ouvido, implica uma outra questão, que o outro possa falar, dar as suas opiniões. Ele precisa de saber, a segurança dele vai estar nessa aqui. Se eu falar, eles vão me ouvir. E ninguém vai me gozar. Ninguém vai falar, nossa, o burro aí. Lembra daquele programa do Chaves, que é na sala, né? Aí um respondia, o outro falava, o burro aí. E a gente ficou... Quantas vezes a gente já passou por algumas situações que você tem medo de se expor? Ou porque você vai ser ridicularizado, ou porque as pessoas vão falar assim, não, aqui a gente nunca faz isso. Poxa, peraí, a gente pode... Quem sabe você está trazendo uma ideia diferente. Sim. Algo diferente que vai contribuir para o crescimento. Então, ele precisa de ter esse lugar. Quando ele encontra esse lugar onde ele é ouvido, onde ele pode falar, ele descobre que ali ele tem o quê? Ele quer pertencer a esse lugar. Pertencer é muito bom. Eu quero fazer parte da equipe. E quando eu faço parte da equipe, é diferente. Eu me envolvo mais. Por isso que a gente fala aqui engajamento, que é o ideal de todo mundo, né? De todo líder, é uma equipe engajada. Não é responsabilidade dele, não é responsabilidade do RH, porque a gente não consegue. Quem se engaja é o outro. Qual que é a minha responsabilidade? É criar esse ambiente. Certo. Tá? E terceiro, quarto, aliás, existe uma coisa muito importante dentro desse ambiente de respeito. Eu posso errar. Parece óbvio, né, Cláudio? Que todo mundo vai errar um dia, mas quantas vezes que quando a coisa dá errada, o líder chega lá e fala assim, quero saber quem é o culpado. Estremeceu todo mundo. Não batemos a meta. Como é que vai ser? Cabeças vão... Antigamente tinha aquela fala, né? Cabeças vão rolar. As pessoas gostavam de criar esse terror. Mas, e aí o que faço? Todas as vezes que eu faço isso, é como se eu fizesse com que o outro se retraísse e falasse, não vou mais, não vou dar ideia. Eu não posso, porque se der errado, não vai, eu é que vou ser o culpado. Sim, Ou seja, quando você cria um ambiente onde que o erro, ao invés de ser colocado como algo ruim, ele é colocado como um motivo de aprendizagem. Sim. Gente, aconteceu. Então, o erro não é para ser punido. O erro é para a gente parar, analisar e pensar o quê? Como é que nós vamos fazer diferente? Nós acertamos até onde? Onde é, ou às vezes nós nem acertamos nada. E aí, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, isso, quando eu mudo essa cultura, da forma que eu vejo o erro, da forma como eu trabalho lá, primeiro, eu passo a ter uma equipe não só mais engajada, uma equipe mais criativa, Sim. Uma equipe que não tem medo de falar e que até quer dar ideias. E uma equipe mais criativa. Verdade. Porque, na verdade, a gente acha que criatividade é só assim, fulano inventou algo novo. Não. Se fulano melhorou o processo, que a gente fazia em 1 hora, nós passamos a fazer em 45 minutos, com a mesma qualidade, com o mesmo número de pessoas, eu tenho uma criatividade. Verdade, Edna, verdade. Se eu fiz a mesma coisa com um número de pessoas diferentes, onde cada um
inovou em alguma ação, eu estou criando alguma coisa. Verdade. E quando isso vem à tona, olha que ambiente que a gente tem. Um ambiente colaborativo, um ambiente inovador e um ambiente exponencial. Um líder que criou um ambiente que cresce muito mais. Porque exponencial é o quê? É aquilo que, ao invés de se pensar na matemática, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Exponencial é o quê? 1 mais 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 256, e por aí nós vamos. Ou seja, a gente cresce, aí a gente vem para o outro braço, tá vendo? A efetividade. A gente vai alcançar essa efetividade, a gente vai alcançar a produtividade, a gente vai alcançar os objetivos de uma forma que está todo mundo fluindo, de uma forma que está todo mundo colaborando. E qualquer uma questão essencial desse líder, como ele acompanha, ele começa a ver o seguinte: o Cláudio é bom nisso. Olha, a próxima vez, essa equipe aqui, o Cláudio que vai fazer. Ao invés de eu vir falar, é o Cláudio que vai defender esse ponto aqui, porque ele é bom nisso aqui. Quando eu vejo as características de cada um e coloco, primeiro que isso é um reconhecimento. Sim. Estou vendo do que você é bom. Segundo, porque eu estou te colocando no lugar que você gosta de estar. Você vai se engajar mais ainda. Sim, sim. Olha como que a gente vai crescendo algo que é fantástico. Então, essa pessoa... Uma coisa vai puxando o outro, vai, né? De forma positiva. E aí entra para outra questão, né? Falei que o mundo tem duas questões. Uma é essa. A segunda é, nós vivemos num mundo rápido. Cada vez mais transformações. Cada vez as decisões elas vão precisar ser mais rápidas. O líder exponencial, ele sabe, primeiro, ele conhece a sua equipe. Ele sabe do mercado que ele trabalha ali, daquilo que ele pode produzir. E ele tem essa visão 360. Ou seja, e os meus concorrentes? O que mais eu posso ver? E o que mais? Porque essa criatividade, essa forma de mudar, me leva a pensar, e o que mais? É interessante que é uma mudança de pergunta, você sabia? Que antigamente a gente perguntava assim, mas por que vai ser assim? Por que eu? Por que aconteceu desse jeito? Agora, na visão do líder exponencial, ele vai falar assim, e por que não? E se eu fizer isso? E por que não a minha equipe? Então, é uma pessoa que está pronta para tomar decisões, as decisões assertivas. Por quê? Porque ele conhece a sua equipe, porque ele conhece a capacidade dele e dos outros. Sim, sim. Você citou muito, é realmente importante. Quer dizer, ele precisa se conhecer, né? Entender a capacidade dele, para depois saber ali lidar com as pessoas, né? Isso é muito importante. Olha, Cláudio, eu costumo falar que esse líder exponencial, ele conhece o seu CEP. Sabe o que é CEP? Não é o código de endereçamento postal. É aquele líder que conhece, que ele tem clareza de quem ele é, que ele sabe da energia que ele tem e do poder que ele pode. Como é que ele pode usar esse poder? Ou seja, quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus pontos fortes e meus pontos limitantes? Quando eu penso nessa energia, significa muito o seguinte, o quanto que o que vai acontecer, eu sei do meu potencial, não é? Sim. A minha clareza aqui, quanto que eu vou deixar que o que aconteça aqui fora interfira no meu potencial. Então, eu gosto muito de fórmula matemática. Eu falo que energia, né, é igual a P menos E. Ou seja, é o meu potencial menos as interferências externas. Olha! Sabe? Então, se eu consigo... E aí eu tenho outra forma... Eu gosto de falar com as pessoas o seguinte, olha, 90% você controla. 10% você não controla. Por mais que você fizesse tudo, você não controla. Por quê? Choveu. O trânsito. Olha, eu vinha pra cá hoje, eu saí, ainda falei com a pessoa que eu estou na casa dela. Eu falei, vou chegar lá uma meia hora antes, mas tudo bem.
cheguei 15 minutos depois do horário que a gente tinha combinado. Por quê? Porque tinha algo no trânsito. Exato. E olha que eu já saí pensando que poderia acontecer algo. O que adiantou? O que eu fiz dentro do carro? Olha, eu vi meus e-mails, eu coloquei. Eu sabia que, primeiro, eu já estava com uma parte que eu tinha controlado, que era sair muito mais cedo. E, ao mesmo tempo, poxa, não adiantava nada eu brigar. E aí eu ia chegar aqui exausta. Então, é controlar minhas emoções. Aquilo pode. Então, o que eu fiz? O máximo que eu podia fazer, na hora que eu vi que olhei para o aplicativo e que ele estava falando que eu já não ia mais chegar na hora que nós marcamos, eu virei para o motorista e falei assim: onde nós estamos mesmo? Deixa eu só avisar para a pessoa, para ela saber. Ela tem mais noção do que eu de onde eu vou estar. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu vou me tranquilizar, eu vou tranquilizar o outro. Então, quando eu aprendo essas questões, olha como é que a minha energia... Cheguei aqui do mesmo tranquilo. A única coisa que eu falei foi: quero água. E aí eu tenho poder. Poder por quê? Porque eu sei as estratégias, que a gente já falou ali, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre como é que eu vou tratar o outro, sobre comunicação assertiva, sobre feedback. Então, eu vou utilizar essas estratégias da maneira certa, com a pessoa certa. É o meu poder de líder. Não é o poder de quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Que minha mãe falava isso. É o poder de quê? De influenciar, de conquistar o outro com as estratégias que eu tenho nas mãos. Uau, que bacana, hein? E aí, com certeza, então, quer dizer, esse líder exponencial, então, ele, com certeza, ele promove um ambiente positivo, um ambiente de bem-estar, um ambiente de segurança psicológica, né? Seria isso? Com certeza. Por quê? Olha que coisa interessante. Ele começa, a pessoa, que a gente já falou, né, de tudo aquilo aqui que o conhecimento aqui, com a Edna aqui, ó, tá aí. Pessoal, olha só, aproveita o conhecimento aí, ó. Todas as necessidades que ele tem, né? Ele vai saber que ele pode ser, que ele vai ser ouvido, que ele vai saber que ele pode falar, dar suas ideias. E ele tem uma coisa interessante. Ele começa a ver que ali há uma justiça, um senso de justiça, ou seja, todos têm funções, todos são tratados daquilo que foi esperado dele, conforme foi combinado, mas há um apoio também. Certo. Às vezes, coisas simples, né, que a gente precisa de entender. O que é por exemplo, atraso, né? Quando você trabalha, por exemplo, numa parte que seja um atendimento ao público, pode ser venda, pode ser empresas de tipo Anatel, qualquer atendimento ao público, ou pode ser uma organização do governo. Se existe um atendimento ao público, se você fala que a pessoa, o trabalhador, ele tem que chegar às 8 horas, se ele chegar às 8 horas, ele é pontual. Está pontual. Mas se o público se abre às 8 horas, o trabalhador ele não está sendo pontual. Porque eu vou chegar e vai acontecer o quê? Até que eu organizo tudo. Então, na verdade, o erro aí é de conceito? Não. O erro aí é a empresa entender que esse trabalhador ele não pode chegar na mesma hora que o outro vai abrir. Ou então eu estou cobrando dele algo que não é responsabilidade dele. Então, essas questões, isso é o quê? É você estudar conceito por conceito e acertar com o outro estas questões. Fazem muita diferença. Com certeza, né, Ed? Isso aí é incrível mesmo. Assim, o programa está indo assim, para os minutos finais, né, Ed? Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que eu acho ela muito assim, importante. Como você enxerga o futuro das organizações com a neuroliderança? Olha, primeiro, ela é uma organização mais humana. Certo. Segundo, e humana no sentido de ver o ser humano que trabalha ali. Segundo, né, ela é uma organização que tem processos claros. E processos claros não quer dizer que não são coisas que mudem, mas que são processos definidos e que a gente pode melhorar. Certo. Terceiro, ela é uma organização que impacta.
E isso é muito interessante, porque começa, como a gente falou, liderança começa na gente. Sim. Então, o líder começa mudando. À medida que ele muda, ele impacta o colaborador. Impactando o colaborador, você vai impactar a sociedade por duas questões. Primeiro, porque esse colaborador, ele vai atender o outro, e aí não é só atender no dia a dia. Quando ele faz o produto, se ele está fazendo um serviço, ele vai atender o outro de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, esse trabalhador, quando ele chega lá em casa com uma saúde emocional melhor, com a saúde mental melhor, ele vai tratar o outro melhor. Então, ela traz um produto melhor, mas ela traz benefício melhor para essa comunidade que ela está também. Então, é uma empresa que vai impactar. E a gente precisa disso. Sim. De um mundo onde a gente deixe de olhar só para a gente. Eu falo que a gente precisa de deixar de ser egocêntrico, porque a gente foi ensinado a não competir, né? A gente não está mais numa era de muita competição, mas, ao mesmo tempo, a gente está na época de falar assim, eu mereço. E eu olho só para mim. Eu mereço, mas o que eu faço impacta o outro. Então, por que eu não posso fazer algo que seja melhor para o outro também? Sim. Então, considerar o outro. E vou aproveitar, vou terminar essa, fala com um pensamento da Jane Goodall, é uma ambientalista que eu amo demais, que ela fala o seguinte: não existe um só dia que a gente não impacta o mundo. A minha atitude faz a diferença. E eu escolho que diferença eu quero fazer no mundo. Uau! Eu estou terminando Forte, com ela, porque lembra que eu comecei falando que eu aprendi lá atrás que eu escolho, que eu ia escolher se eu ia ser o melhor perfume ou o melhor veneno? A menor eu já era. Então, eu tinha de escolher, era a minha essência. E a gente continua com isso. A gente impacta o mundo. Independente do que você fizer, de onde você estiver, você deixa um legado em tudo aquilo que você está fazendo. Então, você vai escolher como é que as pessoas vão lembrar de você, que legado que você está deixando. Nossa, assim, riquíssimo isso daí, viu, Edna? Nossa, assim, sem palavras. Eu estou aqui praticamente sem palavras aqui, porque, olha... Mas, eu quero aproveitar... Vamos falar um pouco do seu livro, né? Se o Abner puder colocar aqui a imagem, por favor, Abner. Que, aliás, Aí eu costumo falar que ele é rosa, né? Foi lançado na época da Barbie, mas ele tá muito bonito. Mas mais que bonito, ele tem conteúdo, gente. É algo que tem conteúdo. Você começa no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre liderança exponencial, e a partir dali, cada outro capítulo, ele vai abrir, como se fosse abrindo para você um leque de possibilidades. Aquilo que você vai crescer enquanto líder. Começa falando sobre a autoliderança, fala sobre a questão da inteligência emocional, fala sobre as soft skills, fala sobre feedback. Existem, assim, 3 capítulos aqui que eu falo que você não encontra em livros de liderança. Tá? Você tem, claro, questões especializadas, mas no livro de liderança geral você não encontra. Você tem um capítulo que a coautora, ela é especialista em gestão de crises. Então, ela participou lá, ela trabalhou lá no Haiti, quando teve aquele terremoto, trabalhou aqui na região dos lagos, ali do Rio, quando teve toda aquela tragédia em Teresópolis e depois em Petrópolis. E o que ela traz? Qual que é o papel do líder olhando essa pessoa? Então, porque a gente tem um de gestão de conflitos, mas tem esse de gestão de crise. A gente tem um outro que é algo que a gente precisa de pensar, que é educação financeira. Quando a gente fala de produtividade, a pessoa que está com dívida, você acha que o seu colaborador que está com dívida lá, que sabe que 2, 3 boletos vão vencer hoje ou amanhã e ele não tem dinheiro, que ele produz do mesmo jeito? Não produz. Então, a gente fala sobre educação financeira e que isso é muito bom.
Isso é muito importante a gente pensar nessa educação financeira e como é que eu vou ensinar para o outro, ajudar o outro. Não é eu determinar como é que ele... Mas como é que até ele pensar como é que é isso. E uma última questão, que é exatamente o último capítulo. Toda liderança, ela começa, mas ela acaba. Então, desde o dia que você começa a liderar, você precisa de pensar no quê? Em fazer sucessores. Vai ter um dia que eu vou sair. E esse sair não vai ser ruim, não, gente. Não é porque eu morri. Pode ser porque eu vou para um lugar, uma outra vaga de emprego, vou mudar, ó que delícia. Eu, por exemplo, vou te falar sério. O dia que eu resolvi aposentar, eu entreguei meu cargo em 1 semana. E quando eu falei com a minha equipe, eu chamei a minha equipe para um almoço e falei com eles assim, eu preciso conversar com vocês. Porque, né, a equipe dos técnicos, a equipe maiores, eu vou sair de férias, mas a gente tem que conversar. E aí nós fomos, e lá eu falei, olha, gente, quero avisar para vocês que eu vou sair de férias. E eles não estavam acostumados, porque geralmente eu picava minhas férias. E dessa vez eu tinha juntado as férias todas para cá, porque parecia um curso para eu fazer, e eu aproveitei. Aí eu falei assim, olha, eu quero contar para vocês uma coisa. Eu estou saindo de férias e, na verdade, eu não vou voltar. O dia que acabar minhas férias, começa o carnaval. O dia que acabar o carnaval, eu estou entrando com o meu pedido de aposentadoria. Eles olharam assim para mim, e aí? Eu falei, aí? Vocês estão aqui. E aí eu fui começando, fui passando, lembrando a cada um o que eles tinham feito, qual era a história de cada um e como é que eles poderiam. Falei, olha, primeiro que qualquer um de vocês pode ser meu sucessor. Segundo, que enquanto eu não tiver sucessor, cada um de vocês tem aqui uma responsabilidade. Sim. Porque, na verdade, o que eu estou deixando aqui é uma equipe que está levando um legado que a gente trabalhou aqui. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu também chamei uma especialista que trabalha com isso, porque a gente precisa aprender isso. Você vai... Até para você querer ser promovido na empresa, você tem que fazer sucessor para o seu lugar. E, às vezes, não é para ser... Edila, eu sou o empreendedor, eu não quero ter sucessor. Você, nesse momento, quer crescer a sua empresa. Sim. Você quer profissionalizar a sua empresa. De repente, você vai precisar formar outros líderes, que no futuro pode ser seu sucessor. Sim. Nossa, bacana, viu, Ed? E assim, qual que é a editora Lisboa, né? Editora Lisboa. E onde que pode ser encontrado o livro? Olha, você encontra na Amazon. Na Amazon. Mas eu vou te aconselhar uma coisa. Você vai me procurar nas redes sociais. Isso, deixa então suas redes sociais aí, aproveita. Tanto no LinkedIn, quanto lá no YouTube, quanto no Instagram, você vai procurar por Edila Thaís. E é só você escrever assim, eu quero o seu livro. Eu vou entrar em contato com você. Vou te mandar... Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te mandar um livro com uma dedicatória. Olha que bacana! Para você, que eu vou procurar te conhecer mais. E, mais do que isso, eu vou mandar um livro autografado para você. Mas se você quiser comprar imediatamente, você tem lá na Amazon. Poxa, bacana. Então, tá aparecendo ali, tá vendo? Edila Thaís, né? Isso mesmo. Tanto no LinkedIn como no Instagram. Edila, assim, eu quero agradecer aqui em nome do programa. Poxa, você é de Belo Horizonte, né, Edila? Belo Horizonte. Poxa, eu tenho um carinho imenso lá pelo povo mineiro. Aqui nos bastidores eu comentei sobre isso com você, né? Nós estamos te esperando lá. Maravilha, assim. Então tá certo. Edila, novamente, minha gratidão. Eu tenho certeza que você contribuiu muito com a nossa audiência aí, tá certo? E eu aguardo você aqui mais vezes aqui no programa, viu? Com certeza. Sempre que eu puder, pode me convidar, que eu vou ter o maior prazer, porque eu acredito que a gente cresce dessa forma. Verdade. Gratidão, Edila. Pessoal, quero aproveitar aqui e agradecer aqui a equipe de produção técnica, o pessoal da direção, a você que tem nos acompanhado. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, gente!